ela não nos proíbe nada, né? A doutrina dos espíritos não proíbe frequentar carnaval, mas nos faz um grande alerta, né? E entendamos que nem tudo nos convém, né? Tudo há uma causa, um efeito, vai depender da nossa responsabilidade como conduzir o nosso livro a vida, né? Todos nós temos livre-arbítrio. Não somos nós que conduzimos esse livre-arbítrio para fazermos a nossa escolha. O Espiritismo ele não condena o carnaval, mas alerta para os perigos dos desequilíbrios. Nós sabemos que o carnaval, as pessoas fazem uso de tudo que se acham que vai fazer bem, né? O álcool, as drogas, né? Então, as paixões carnais, e entre outras. Excessos e baixas vibração energética que marcam a festa. A visão espírita enfatiza a responsabilidade, a vigia dos pensamentos e as necessidades de evitar assédios espirituais e comportamentos predatórios, incentivando a alegria saudável, refazimento e caridade. Na visão espírita existem vários pontos específicos sobre o carnaval, né? E eu trouxe aqui na pesquisa que eu fiz, tem a vibrações de atmosfera. O carnaval é considerado um período em que a psicosfera, a atmosfera mental da Terra fica mais densa. O carnaval, nós sabemos que existe todo um grupo de milhões de espíritos que não são muito evoluídos, espíritos de esferas baixas, e que o carnaval traz para eles grandes afinidades para os que estão encarnados. Existe aquela frase, né, que numa música, quem não vai atrás do trio elétrico, só não vai quem já morreu. Se você perguntar a um médium vidente se isso é verdade, com certeza ele vai dizer que não. Porque assim, muitos espíritos de todo tipo, de toda a energia, assim, energias, infelizmente, de vibrações muito baixas, né? Onde se juntam com grupos que vivem do uso de entorpecentes, vivem do uso de orgias, vivem do uso de álcool, né? As drogas que se alastram cada vez mais entre os jovens, e esses espíritos se aproximam desses seres, né? Alguns vão realmente brincar saudavelmente, sair de casa para brincar, para ver a alegria, mas devido a certas vibrações espirituais, requer muito cuidado ao brincar carnaval. Eu brinquei muito. Eu estava até conversando com o motorista que me trouxe, que acho que eu tenho 16 para 17 anos, eu no galho da madrugada ali na Guararapes. Eu com a turma, né? Eu sempre brinquei carnaval, né? Há uns anos atrás, não brinco mais. E aí, de repente, veio uma garrafa, não me pergunte de onde foi, voando de algum lugar, e cai sobre a cabeça de um rapaz. E o sangue só jorra, né? Então aí você se pergunta, a pessoa que chorou, em um momento, né, na situação que talvez estivesse, não pensou nem duas vezes em que essa garrafa poderia ofender. Porque foi um rapaz, mas poderia ser uma criança, poderia ser um idoso. E foram outras coisas que eu presenciei, que eu percebi quanta violência tem no carnaval, gente. É porque, às vezes, a mídia não gosta muito, até para afastar, né, as turistas. Mas quantas mães perdem seus filhos nessa época? E quantos filhos também perdem seus pais, né? Pessoas que vão brincar e não voltam. Porque é pesado mesmo, são espíritos perversos, são espíritos ignorantes, são espíritos imitadores, né, com ódio. Também ainda porque nós sabemos sobre a imortalidade da alma. E há muitos espíritos ainda que nem têm ainda a noção que desencarnou, acha que ainda está
vivinho ainda na matéria, e se for um viciado, ele vai se juntar àqueles ali que consumem aquele entorpecente. Se for um alcoólatra, vão se juntar espíritos que se afinam àquele alcoólatra. E se aquele ser já tiver uma índole maldosa, vão se aproximar dele espíritos maldosos que vão para essas festas para fazer o mal ao outro. Então a gente não condena o carnaval, porque é uma festa bonita, as pessoas se vestem da maneira que querem, né? Cada um quer ser alguma coisa e pega a sua fantasia. Muita gente vai brincar para se divertir, mas infelizmente não são todos. E a doutrina dos Espíritos, né, vem nos esclarecer, nossos irmãos vêm nos esclarecer. Né? Jesus já nos dizia orar e vigiar. Né? Hoje eu estava vendo uma palestra de uma pessoa lá do Rio de Janeiro, ele falando que uma pessoa perguntou a ele se espírita pode brincar o carnaval. Pode. Nada é proibido. Mas o que acontece? O conhecimento, o pouco conhecimento que a gente tem sobre a doutrina e o que é nos passados, não devemos ir para certos ambientes. Não só carnaval, como certos ambientes que eu mesmo, antes de me tornar espírita, eu hoje não frequento mais. Porque a gente sabe, a gente que acredita em espíritos, tanto espíritos bons e espíritos maus, a gente sabe que em certos ambientes não vai estar espíritos evoluídos, espíritos elevados. Claro que nós somos acompanhados pelos nossos guias, pelos nossos anjos de guarda, graças a Deus. Nunca, na época que eu brinquei carnaval, nunca me aconteceu nada, fui e voltei na paz. Mas infelizmente nem toda pessoa chega em casa do pai e às vezes nem chega. Existe também um assédio espiritual. A busca por prazeres irresponsáveis atrai entidades desencarnadas com baixa vibração, aumentando o risco de obsessões, vampirismo espiritual. E aí que a gente tem aquele cuidado, né? De quem ainda brinca carnaval. Não estou aqui impondo nenhuma crítica. Quem brinca carnaval, vá brincar. Nada, né? Faça uma prece antes de sair para que o seu guia esteja com deles, amigos espirituais. Mas aqui detalhando o quão a gente tem que ter consciência do que estamos fazendo. Porque tudo que a gente faz existe um efeito, né? Toda causa que nós cometemos existe um efeito. Então a gente precisa pensar direitinho. Hoje não brinco mais carnaval por opções, por oportunidade. O que aconteceu comigo, que foi em 2020, na época da Covid, que ainda estava na China, né? E aí eu ia para o Galo, da madrugada marquei com meu irmão, mas gente, aconteceu algo que até hoje acredito que foi espiritual, sabe? Foi algo divino mesmo. Na manhã seguinte, eu separei a roupa, tudo. Na manhã seguinte, eu tive uma febre estranha, o corpo ficou mole, me deu aquela moleira, aquela coisa como se me impedindo de ir brincar o carnaval. E meu irmão liga para mim, diz, eu já estou aqui embaixo, não vai descer não. Eu disse, não vou não. Não estou em condições com uma coisa assim, que não é que a espiritualidade me fez ficar doente, não, que os espíritos benevolentes jamais. Mas às vezes é preciso acontecer algo para que nos impeça de ir para o pior. Então, quando isso aconteceu, que passou o carnaval, que veio aquela avalanche da Covid, me veio a reflexão. Isso foi para não trazer a Covid para minha mãe que fazia hemodiálise. E para meu padrasto, que tinha quase 80 anos, ele é cadeirante. Então, eu acho que isso foi meio que uma proteção para que eu não fosse para o carnaval. Porque se eu tivesse ido, talvez eu tivesse vindo com a Covid, trazendo para eles. Então, fiz uma reflexão disso. Não estou afirmando ali, gente, mas foi uma coisa muito estranha mesmo. Eu ter toda programada para sair, de repente fiquei assim. E acredito que foi necessário acontecer isso para que eu realmente não fosse para o Galo da madrugada.
E disse a meu irmão que não foi. Então, desde esse 2020, que eu fui fazendo grandes reflexões, a gente, lá na casa do Baltazar, fazia os estudos pelo Google Meet, e a casa ficou fechada por um tempo, e fiz a reflexão de não brincar mais carnaval. Comecei a ver e a entender que eu tinha que decidir de que lado eu estava, né? Dos esclarecimentos dos nossos amigos espirituais, ou do outro lado, vulnerável a tantos irmãos equivocados. A responsabilidade e o equilíbrio, a doutrina não proíbe a diversão, mas convida a uma avaliação sobre o uso do livre-arbítrio. O importante é o nível de consciência, respeito por si e pelo próximo. Né? Quantas pessoas foram irresponsáveis na época da Covid, né? Porque foi proibido, houve aquela lockdown, mas muitas não respeitou, trazendo, né, a denúncia para as pessoas que ficavam dentro de casa. E assim são as pessoas que vão brincar o carnaval com maldade. Não pensa o quão mal vai fazer ao outro, né? Não pensa no depois. Não pensa na lei da causa e do efeito, porque tudo que nós fazemos ao outro, estamos fazendo a nós mesmos. E depois vai chegar a conta, né, do bem e do mal que fizemos ao próximo. O importante é o nível da consciência, respeito por si e pelo próximo durante as festividades. É a gente se vigiar, né? Quem for brincar carnaval é orar e vigiar, e ficar ali. Quando for o momento de vir embora, a consciência ali, o seu mentor dizer, ó, tá na hora de ir para casa, vamos embora. Porque muita coisa que se veja. Quem não tem um conhecimento como nós temos, né, porque alguns aqui faz seus estudos, né, pela doutrina, a gente já entende um pouquinho do que acontece nessa época, nessa festa, nesse carnaval. Né, sabemos que carnaval vem a origem da carne, nada vale. Né? É uma festa da carne, é uma festa agida por espíritos e emoções, não pela razão. As pessoas vão se divertir, uns põem na cabeça, vamos brincar porque só se vive uma vez. E quando passa por um mundo espiritual, às vezes não era nada do que se pensava, né? E tem gente que diz, vamos brincar que só se vive uma vez, e fica com esse pensamento materialista, e, no entanto, não sabe o que espera do outro lado, dependendo das ações que forem feitas nessa festividade. Alternativas de refazimento. Espíritas são encorajados a buscar atividades de renovação, estudo, fraternidade ou até mesmo o repouso e a oração. Ou seja, nós que não brincamos de carnaval, a gente ora por aqueles que estão ali, né? Pedindo a Deus, a Jesus, toda a proteção divina, para que todos, quando saírem daquela festividade, voltar para seus lares em paz e encontrar tudo em paz. Para contribuir com a melhoria da vibração planetária. O risco de inversão de valores alerta-se para o perigo de valorizar as coisas, como a festa e o luxo, em detrimento das pessoas, priorizando o corpo físico em vez do espírito, né? A gente vê a sensualidade, a gente vê a nudez, né? A gente vê muita promiscuidade, né? Pessoas fazendo atos, né? Você vê aí depois os efeitos de tanta coisa, né? Mulheres com gravidez indesejada, às vezes até por um ato de violência, engravidam, né? Fora outras coisas que acontecem, assalto, assassinato, um monte de coisas que acontecem que às vezes a mídia não mostra. Então, nós que não brincamos, oramos para essas pessoas. E oramos para aqueles também que vai fazer maldade, para ter esse sentimento de não fazer. Né? Não fazer mal a ninguém. Vá brincar, vá se divertir, tanto quanto os outros. Mas, infelizmente, atraído por espíritos obsessores, porque também contribui para que essa festa seja uma festa de baixas vibrações.
A postura recomendada é de equilíbrio, onde o indivíduo pode se divertir, mas mantém a vigilância para não prejudicar a sua evolução espiritual e não se submeter à influência de energias inferiores. Né? A partir do momento que a gente brinca ou fazendo uso de álcool e de droga, a gente só vai trazer irmãos que não vai nos incentivar a fazer algo que fuja da nossa conduta moral e que seja contra as leis do nosso Criador, né? Por exemplo, ir para matar o outro, né? Fazer mal, violência contra a mulher, né? Se drogar, ficar, né? Como diz o popular, doidão, para fazer maldade com o outro. Então, essa pessoa, ela tem que pensar direitinho no que vai fazer, porque as consequências são imensas. A gente sabe que tudo que o carnaval representa para uma sociedade, a gente sabe no mundo espiritual o que acontece. Bezerra de Menezes, aliás, Manuel Filomeno de Miranda nos conta nesse livro, Nas Fronteiras da Loucura, né? E doutor Bezerra de Menezes, eu acho que quem leu esse livro sabe que existe todo um posto de socorro espiritual, né, submerso à terra, para socorrer as pessoas que desencarnam, por vários tipos de desencarne, né, acidente, por droga. Né, e aqui eu trouxe dois casos, né, de uma moça que vai brincar com os amigos do carnaval. Na multidão, eles são separados e ela é levada por um ser perverso. E ela é violentada e não resiste à violência e desencarna devido a uma parada cardíaca. E quando ela chega no mundo espiritual, ela é acolhida pela avó. E Filomeno nos esclarece que quando as amizades também é preciso refletir, né? Os amigos foram com ela e não a protegiam. Não só ela, você sai do grupo de amigos, é para cada uma ficar com o outro. E, no entanto, ali ela se separa, outros amigos que não são amigos a levam para mudar a violenta, essa jovem. Então vejam que ela é atendida nos pontos de socorro, que é conduzido e orientado por doutor Bezerra de Menezes. Então vejam que passou por ver justamente essas pessoas, não só desse estado. Tem outro relato também de 4 jovens, né, pelo menos relata isso muito bem, que eles bebem, se drogam, saem do carro em alta velocidade, ali, né, no auge do prazer, né, porque tudo que é da carne, tudo que é do homem, no momento ali da bebida e dos vícios, das drogas, se sente, né, algo ilusório, né, a felicidade, eu não sei qual é. O carro capota, os 4 desencarnam. E um deles também é acolhido. E os outros ficam em perturbação. Fica uma perturbação, gente, que a gente fica, na leitura, a gente fica pensando, né? Quantos nós irmãos nossos desencarnam de maneira tão violenta no carnaval? Quantos ficam perturbados, não aceitam o desencarne? Como ela mesma, falando com a avó, ela disse: "Vó, eu quero voltar para casa. Estou sonhando com a senhora, eu sei que eu quero estar morta." Ela disse: "Eu não vou, minha filha, mas nós vamos voltar para casa." Aquilo para aliviar ela, né? Aí ela até conta que alguém está querendo matar ela, e a avó diz: "Ninguém vai matar você. Tudo está calmo, tranquilo." E pede para que ela repouse e descanse. Até o momento ela não sabia que tinha desencarnado, pela violência, consequência também do carnaval. Não o carnaval, mas o ser humano, né? As pessoas, muitas denominações religiosas falam muito mal do carnaval, que é a festa do demônio. Não é a festa em si. É um povo que transforma a festa, porque poderia ser uma festa cultural, poderia ser uma festa saudável, né? Mas, infelizmente,
já bem antes de Jesus, que é uma festa dos bacanais, que já existia a sensualidade naquela época. É uma festa da sensualidade, mas era o homem que causava isso. As mulheres, na sua nudez, na sua prostituição, né? Elas que se colocaram nessa condição, mas é uma festa que podemos sim nos reunir com a nossa família, se precisar existir de álcool, alguma coisa, pode ser um refrigerante, brincadeiras saudáveis, músicas saudáveis, não é culpa do carnaval. Mas sabemos que como é uma festa da carne, é pelo instinto do corpo que tudo acontece ali, né? Várias coisas acontecem e que a gente nem tem mesmo às vezes noção do perigo que quem vai enfrenta, né? Porque muita gente que não acredita na vida após a morte, não acredita em espírito, não vai entender o quanto são manobrados por espíritos interiores. Manuel Filomeno de Miranda também traz aqui sobre as obsessões que acontecem nesse período de carnaval. Eu trouxe um trechozinho que eu achei bem interessante, que é a análise das obsessões. Deixa eu aqui achar. Capítulo 9, deixa eu ver. E as pessoas, eles falam das obsessões simples, obsessões subjugadas, das pessoas que são ali manobradas. E quando acontece obsessão por subjugação, reflexo da interferência, eu vou ler isso aqui para vocês, que ele nos diz o seguinte: surgem como efeito natural a síndrome da inquietação, as desconfianças, os estados de insegurança pessoal e as enfermidades de pequena monta, os insucessos em torno do obsidiado que somam as angústias, dando campo à incerteza, a mais amplas perturbação interior. Né? Por quê? Porque às vezes o carnaval acaba, mas aquele espírito que está ali acompanhando aquele ser e desorganiza toda a vida daquela pessoa, se aquela pessoa não procurar ajuda. Né? E ele traz também a obsessão por subjugação. Em cada caso de alienação obsessiva, encontram-se razões propelentes que caracterizam especificamente o processo. Em razão disso, apesar de agentes serem as faltas morais do enfermo, né? Porque às vezes as maldades acontecem por causa da pessoa mesmo, ser uma pessoa de uma moralidade lá embaixo, é uma pessoa maldosa mesmo, tem intenções. Quantos casos a gente vê aí, né? Não só do carnaval, como no dia a dia, né? Sobre o piloto também que foi preso agora, né? Por ter materiais, por abuso sexual infantil. Uma avó foi presa porque vendia as netas para esse homem. Então, veja a conduta moral desses seres, né? Será que eles estão sozinhos ali? Ninguém está sozinho. Kardec pergunta qual a influência nos espíritos sobre nossas vidas. E nossos amigos nos dizem muito mais do que nós imaginamos. E o carnaval é o que mais tem. São eles querendo uma brecha, procurando de alguma forma destruir aquele ser, destruir aquela família, destruir toda uma alegria, né? Porque não deixa de ser uma festa alegre, as pessoas sortem, as pessoas brincam à sua maneira, mas infelizmente são influenciados por esses seres. E aqui, né, a entidade desencarnada, os modos predisponentes e propenderantes variam de acordo com cada pessoa. A terapêutica, embora seja genericamente a mesma, seus resultados variam segundo os pacientes. Então, segundo a cada ser, cada um, e aí nós é diferente. Nem todos têm uma mente igual, né? Uns vão para brincar, outros vão para fazer maldade. E Joana de Ângeles já dizia de Valdo, do jeito que tem espíritos bons,
tem os espíritos maus também. E às vezes ficam por aí vagando pelo planeta, pelas ruas, porque não tem nem a noção de ficar desencarnado. Pela embriaguez do álcool, das drogas, já tá, o perispírito ali está todo voltado, né, como é que posso dizer, anestesiado por aquele vício que ele ingeriu no próprio corpo, e quando desencarna, fica impregnado no perispírito. Então, às vezes, quando desencarna de uma maneira violenta, não sabe, fica perdido, desesperado. E os espíritos amigos, eles trabalham incessantemente. Já está preparado os cursos de socorro desde antes do carnaval chegar, né, para lhe ajudar, para amparar. Fora outros casos aqui muito interessantes que tem nesse livro, que o Manuel Filomeno nos narra com muita precisão. Né, pessoas que vão chegando, feito hospital mesmo, que vai chegando os acidentados. No posto espiritual, é do mesmo jeito, perispíritos danificados ali, pessoas gritando, então ali toda uma equipe preparada para receber esses seres, né? Infelizmente, é o que acontece todos os anos. Né? Então, eu não condeno nem critico quem brinca carnaval, mas eu sempre digo à minha família, se puder brincar em casa é melhor. Ou se for para as ruas, procure ficar num lugar mais calmo, menos tumulto, porque o lugar de normalidade, a gente sem condições de ficar assim, porque é muita gente, como nós temos, e muita coisa acontece ali. Então, a proteção maior é a de Deus, a proteção maior ali é a divina. Porque, do jeito que tem milhões de pessoas que não acreditam, querendo entrar no espírito, também ali observando, querendo vingança, querendo fazer o mal ao outro, né? Tem um relato de um vidente que ele tem uma posição na escola de samba, mas ele é uma pessoa, espíritos, tudo cadavérico, gente de todo tipo, porque tem espírito que se apresenta normal para a gente, né? Para quem tem a mediunidade da visão. Mas quem tem espírito, gente, que se apresenta de uma maneira que, se não tiver um autoconhecimento, com equilíbrio, o médium sai correndo, sai doido, né? Porque não tem que ser aquilo. Você sabe, né? Que quando alguém vê um vulto, corre, fica com medo, se tiver um vulto passando na cozinha com o banheiro, não quer ir com o banheiro, porque está com medo de ver aquele espírito ali, né? A gente, como criança, eu mesmo via muito. E eu tinha muito medo do banheiro, porque aí não sei se vocês pegaram o banheiro do lado de fora, né? Antigamente os banheiros eram no quintal, né? Quem disse que eu tinha coragem de ir no banheiro? Era no caminho da porta, eu morava com minha tia e minha avó, fui criada com minha avó, e a porta da cozinha, saía, pegava o beco para chegar no banheiro. Quem disse que eu tinha coragem? Né? Então, imagina para um médium vendo seres, né? Bem visível mesmo, vendo tantos ali, no meio daquele povo, só querendo a maldade. E aí, nós trazemos aqui. E a gente sabe que essa festa, ela começou na cidade de Paris, depois chegou aqui no Brasil pelos portugueses, né? É uma festa onde costuma-se ter muita libertinagem, acima da média. É um carnaval, conforme os conceitos de Bezerra de Menezes, a festa que ainda guarda vestígios de barbárie e do primitivismo, porque era uma festa pagã, né? Acho que alguém aqui sabe que era uma festa pagã, se fazia, depois foi virando uma festa cultural para uns e para outros, e que ainda reina entre os encarnados, marcando pelas paixões de prazer violento, visto que uma festa cujo padrão vibratório de grande parte dos polimões encontra-se baixo. Mesmo quando estamos num padrão mais elevado, acabamos por nos contaminar pelo ambiente. É aquela coisa, eu não vejo, mas se você estiver num ambiente
com pessoas assim. Até nós espíritas podemos tentar ir. Só um pouquinho, então só um de cerveja, vai estar não. E a viagem vai tomar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, daqui a pouco está todo mundo embriagado, né? Então é como ele, Bezerra de Menezes diz aqui, né? Visto que é uma festa cujo padrão vibratório de grande parte dos pulmões encontra-se baixo padrão. Mesmo quando estamos num padrão mais elevado, acabamos por contaminar pelo ambiente se não estivermos com intenções bem definidas e elevadas. A espiritualidade das trevas age durante o carnaval para que os excessos de todos os tipos sejam cometidos. Em nome das festividades, o que acarreta em situações de vampirismo espirituais, obsessões complexas que são angariadas durante esta temporada, em que muitos espíritos baixam sua energia em níveis primários. Então, tudo que acontece ali no carnaval não é nada saudável. A mídia pode mostrar o lado bonito, né? Mostra ali, né? O lado bonito, o lado alegórico. Mas o lugar obscuro é escondido, não é mostrado. Então, ninguém vê, ninguém sabe o que realmente acontece. É perigoso? É sim, é uma festa perigosa. O rapaz do aplicativo mesmo estava dizendo que ele só, ainda nem começou o carnaval, já pegou só de e ele disse que só não mandou dizer que a pessoa estava embriagada. É um risco também, até para os taxistas, os motoristas de aplicativo, porque são pessoas embriagadas, pessoas viciadas, pessoas desregradas. É muita coisa, gente, que a gente olha assim e fica, meu Deus, que bem isso faz a pessoa. Imagina você sair para um lugar, né, se embriagar a tal ponto, né, se deixar levar para um certo vício, qual bem. Né? E a gente não pode, não é uma crítica que eu estou fazendo, né? A gente faz uma reflexão, porque eu também já passei por isso. Eu bebia, eu fumava, deixei a bebida, deixei o cigarro. Quando me tornei espírita, percebi que eu estava com isso, foi bom para mim. Não para ser melhor que o outro, para ser melhor que eu mesma. Eu não sou mais a mesma do que eu fui há 10 anos atrás. Então, quando a gente deixa de vivenciar coisas que não é método para a nossa saúde, tanto física como espiritual, a gente se torna pessoas melhores. Como eu já disse, não melhor que o outro, melhor que nós mesmos. Eu não brinco no carnaval, mas se você brinca, vai em paz. Mas eu não brinco, porque não me traz benefício nenhum. Eu não bebo, porque não me traz benefício nenhum, até mesmo para a minha saúde. Prefiro assistir em casa, né? Nas alegorias, nas pessoas fantasiadas, mas prefiro assistir em casa porque o pouco de estudo que eu tenho não é mais meu lugar. Tem certos ambientes que não é mais para eu estar. Tem certos comportamentos que eu tinha que não cabe mais eu cometer esses mesmos comportamentos. Não quero ser boazinha, né? Porque quando a gente se torna espírita, a gente escuta muito julgamento, muita crítica, né? Tão boazinha, mas fez tanta coisa assim, assim. E se eu tiver que resolver essas contas, vai ser quando eu voltar para a minha verdadeira pátria. Mas eu mudei. A gente tem o direito de se transformar, não é verdade? Eu quis mudar, eu não quis mais brincar carnaval, eu não quis mais tomar minha cervejinha. O cigarro, principalmente, graças a Deus, deixei também. Então, certos vícios que hoje eu mudei. Como a gente se entrega a certas coisas que hoje a gente vê que não nos fazia bem. Né? A gente chega em casa embriagada, no outro dia vinha a ressaca, o cansaço físico. Que bem isso estava me fazendo. E hoje me sinto muito melhor, graças a Deus, e não pertencer mais a esse nível. Mas não critico quem ainda permanece nesse nível. Cada um tem o seu livre-arbítrio, né? Cada um faz as suas escolhas, mas sabemos que as escolhas têm as suas consequências, não é
é verdade? Então, essa consciência que o folião que vai brincar o carnaval tem que ter, né? Tudo que eu fizer lá é anotadinho, é tudo anotadinho. Tudo que eu fizer de bom e de ruim onde eu estiver, é tudo anotadinho e vou prestar conta, porque a semeadura é muito, mas a colheita é obrigatória, não é verdade? Então, na visão espírita, sobre esse carnaval que a gente todo mundo passa a viver, existe o perigo espiritual, que é onde a gente tem que mais cuidar, é o mundo espiritual. É o que a gente está vibrando, é o que a gente está recebendo, é o que a gente está passando para o outro. Né? É entendendo que é uma festa humana que não tem objetivo nenhum de fazer bem a ninguém. Você vai para uma festa onde todo mundo quer ver sangue no outro, onde joga garrafas de vidro no outro, onde vai lá assaltar, tirar o que pertence, onde a promiscuidade só ruína, né, a sensualidade. Então, não cabe estarmos mais ali. É refletir, perceber que é um mundo ainda muito obscuro e que muitos sofrem por viver esse mundo, né? Saber que perder um ente querido por uma festinha na rua, por uma festinha no clube, que os perigos eram todos, mas o carnaval, há milhões, é um momento onde está a tendência e a conexão de cada ser ali só chama os espíritos trevosos mesmo. A gente está passando por um processo, para quem sabe, né, um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. Espíritos ainda que não compreenderam que a melhor maneira é se renovar, se transformar e mudar o seu comportamento, né, vai ser que nem os exilados de capela. Né, os exilados, para quem leu o livro, sabe que são espíritos, né, que foram convidados a vir à Terra por Jesus para se modificar, né, para se transformar e se tornar seres melhores. E se tem alguns ainda por aqui que ainda não viram isso, vão ser desencarnados e voltar para o mundo mais inferior que a Terra, para lá aprender, né? E talvez ter mais um dia, ter uma oportunidade de encarnar. Então, temos essa consciência, entendendo que a doutrina dos Espíritos não proíbe nada, né? Só nos alerta sobre os perigos, o que devemos e o que não devemos fazer. Quem é espírita quer brincar, pode, mas sabe o que há lá, que o que não é bom, o que está lá, vai vontade, mas sabendo que tudo gera consequência. E que não devemos estar naquele ambiente, por ter o conhecimento espiritual, por ter conhecimento de espíritos trevosos, perversos, maldosos, espíritos que não têm amor no coração. Espíritos ainda que não procuram ajuda espiritual, que eles são procurados todos os dias. No livro Memórias do Suicídio dele, todos os dias resgatado. Né? A colônia Maria de Nazaré vai atrás daqueles seres que se suicidaram, acolher, cuidar, lá vão ser preparados para reencarnar. A mesma coisa são esses espíritos também. No dia que desencarnar, vão ser cobrados pelo que fez. Mas então, condenado ao inferno perpétuo, né? Como diz a outra religiões. Um dia são acolhidos para reaver e reajustar o que fizeram. Como o outro, seja no carnaval, seja em qualquer outro lugar, seja em qualquer momento. Mas como o tema de hoje é a visão espírita, é entender que nada é proibido, mas não devemos. Chico já disse, aos outros dou o direito de ser como são, mas a mim dever de ser melhor, cada dia melhor. Na minha prece eu peço a Deus para ser cada dia melhor. Melhor que eu mesma.
arrancar, porque nós temos defeitos, não é porque eu estou aqui palestrando que eu não tenho os meus defeitos. Mas quando eu peço para ser cada dia melhor, é para eu afastar dessas coisas que não fazem bem a mim e que está ao meu redor. Então a gente procurar evoluir, procurar entender e não criticar quem gosta de ficar, não julgar, olhar para essas pessoas, ficar em casa na oração, como se fosse um retiro. Tem centros espíritas que fazem um retiro. Não sei se vocês fazem não, né? Tem centro espírita. Tinha uma navalha que fazia, né? Se juntava um grupo em uma casa e fazia um retiro durante os 4 dias de carnaval. Então a gente, eu mesmo faço o meu caso. Como vai ser teu carnaval? Do quarto para a cozinha, da cozinha para a sala, da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto. E ali, orando pelos meus parentes que vão brincar carnaval, para aqueles que eu também não conheço, né? E Bezerra de Menezes ainda nos diz aqui, é lamentável que a licenciosidade desses dias prejudiciais opera nas almas indecisas e necessitadas do amparo moral dos outros espíritos mais esclarecidos. A revivência de animalidades que só longos aprendizados fazem desaparecer. Há nesses momentos de indisciplina sentimental o largo acesso das forças da treva nos corações. Às vezes, toda uma existência não basta para realizar os reparos precisos de uma hora de insônia e de esquecimento do dever. Vejam aí, né? Às vezes, para consertar certos atos como que nossos irmãos cometem no período de festividades de carnaval, às vezes não só na existência, a gente às vezes precisa de carnaval, às vezes. É preciso ir e voltar, e quando ir, voltar melhor do que quando foi. Emmanuel nos diz como espíritas somos fortemente induzidos a não participar de tais tipos de comemorações, não sadias a nossa alma. Não porque temos uma doutrina que é moralista ou reprovadora. A gente não reprova, a gente não julga, mas porque entendemos as consequências do mau uso do livre-arbítrio e da infalibilidade da lei de causa e efeito. Sabemos que todos os atos de excesso, sejam no carnaval ou em qualquer dia de nossas vidas, serão cobrados à medida em que forem cometidos e que o melhor para a nossa vida futura é evitar contrair mais débitos diante da lei de Deus. Ter a consciência de não fazer mal a ninguém. Mesmo assim, somos livres a concretizar qualquer desejo que tenhamos. Somos livres. A doutrina espírita é diretriz de segurança para nossas vidas, não um carrasco que nos manda e desmanda. Temos todo o manancial de conhecimento que os espíritos nos trazem acerca da lei divina. Porém, cabe a nós escolher o caminho a seguir. Então, cabe a cada um de nós aqui a escolher qual lado que é melhor para você, onde você se sente bem. Ah, eu gosto de brincar carnaval, lá eu me sinto bem, me sinto feliz. É um direito de cada um. São os espíritos, são individuais, cada um com a caixinha que Deus nos deu, que foi a caixinha do livre-arbítrio, e que a gente saiba fazer como nos quiser. Quem vai escolher esse bom uso somos nós. Deus não interfere no nosso livre-arbítrio. E às vezes permite muitas vezes as coisas acontecerem para servir de lição para nós mesmos. Né? Quando a mãe diz, não vai hoje não vai para esse carnaval, não vai para essa festa, fica em casa, né? E às vezes nossa teimosia, a nossa ignorância de não compreender o conselho de uma mãe ou de um amigo, e acabamos sofrendo algumas consequências e depois. O depois é que é complicado, né?
feito no caso desses 4 rapazes. Quando despertar no mundo espiritual, né, o motivo do desencarno, o porquê desencarnou, né, a imprudência, né, do alto dos vícios, a imprudência de todos nós a cada dia, quando a gente comete atos que infringem a lei de Deus, que é contra a lei moral. Porque Jesus, ele veio trazer para a gente o exemplo da moralidade. Né? Quando ele diz amar uns aos outros, como eu vos amei, né? Para a gente ter esse cuidado um com o outro. Jesus deixou vários mandados para todos nós. Ele não julgava no ato, ele apenas alertava, ele alertou a mulher adúltera, né? Quando todos sabiam que iam apedrejá-la, ele segura ela pela mão e diz: vai, não cometereis o mesmo pecado, não é verdade? Então, ele foi a cura de todos aqueles que viveram a coisa naquela época e a cura de todos nós. No momento que a gente sai para algum lugar, é pedir a ele: Jesus, Deus, o que é que eu faço? Ele só faz não só lutar pela força do pensamento, mas o livre-arbítrio, ele não interfere. Temos nossos guias espirituais, nos orientando, nos instruindo para que a gente não vá para certo local. Mas quantas vezes a gente não ouve, né? A gente não escuta. Se eu tivesse ouvido minha mãe, não estaria passando pelo que eu estou passando, não é verdade? Ou a mãe, ou um amigo, seja lá qual for o conselho que nós recebemos. Então, assim, a espiritualidade, ela nos traz o que é melhor. O melhor é a gente ficar em casa, esperando, orando por aqueles que brincam, né, fazendo preces, lendo um livro, né, orientador. Esse livro é muito bom, As Fronteiras da Loucura, que não fala só a relato sobre isso, não, tem outros casos também sobre a obsessão. Ler um livro, ler a Bíblia, se não tiver o espírito em casa, mas que bom, né? Já dizia minha avó, a Maria Paz, em casa está em paz. Procurar ficar em casa mesmo. O carnaval não é uma festa saudável. A gente acha que é pelas alegrias de muitos. Mas quem vai brincar o carnaval tem certeza que cada um vem com uma reflexão, quando vê algo acontecendo. Está lotado, né? A cidade está lotada de gente. Mas muitos, esse ano, não estão no carnaval, porque o ano passado perderam pessoas. Perderam amigos, perderam irmãos, por causa de imprudência dos seres que saem só para fazer coisas indevidas. Então, meus irmãos, a mensagem que eu passo para ele de hoje é o que eu já venho dizendo: a gente orar pelos nossos irmãos, pedir para que Deus e Jesus nos proteja, que todos possam ficar da sua maneira em paz, voltar para casa em paz, que é o que a gente mais pede. A gente ficar no carnaval, mas agradeço a Deus que hoje elas não brincam mais, mas quando elas não brincavam, o coração estava bem pequenininho quando elas não chegavam. Porque é uma festa violenta que acontece nessa coisa, mas graças a Deus, hoje eles não brincam mais carnaval. E eu tenho uma filha de 13 anos, não gosta de carnaval, então eu só tenho que agradecer ele não gostar do carnaval. Não estou criticando, isso não. Vou dizer o que eu disse no início: querem brincar, vão brincar, mas faça a sua precezinha antes. Ore a Deus para que tudo corra bem. Muita paz, muita luz. Que Deus nos abençoe, Jesus. E aí eu faço a prece final, né? Vamos fazer a prece final, né? Como nossa irmã esclareceu, a doutrina espírita ela não proíbe nada, ela só nos orienta. Vamos ter, quarta-feira vai ter sim os trabalhos aqui, né? Vai ter o passe, mais alguma coisa? Já começou, né? Tem inscrição ainda.
Pronto. Continua com a inscrição para trazer as crianças para estudar, né? Nos sábados. Começa no dia 28, desse mês. Pronto. Nosso irmão vai fazer a prece, agradecendo a sua presença, tá vendo? Continue bem, passando para a gente o seu Eu conhecimento. que agradeço o convite, espero que venha outras vezes. Mas é isso, meu irmão. Vamos elevar nosso pensamento a Deus. Fechar nossos olhos, que eu vou levantar a alma. Agradecendo, Senhor, a permissão que nos desse a todos nós estamos aqui reunidos, encarnados e desencarnados. Que possamos, Senhor, essa mesma vibração de paz e para nossos lares de paz, um tornado de paz. Nosso Mestre Jesus nos acompanha, nos ilumina, que a espiritualidade é vida desta casa e nos amparou do início ao fim. Gratidão, Deus, gratidão pela oportunidade e pelo convite de estar aqui no Augusto César. Que o Senhor abençoe a todos, aos encarnados e desencarnados, que possamos ser protegidos pela nossa consciência, porque só o bem é que nos leva a evoluir. Muita gratidão, que assim seja. Esqueci de dizer uma coisa, tem um passo individual, né, gente? Obrigada.